consegue gravar aqui? Recording in progress. Ok, agora já não posso falar mais nada. Isso. Silêncio. Tá. Da última vez a gente viu aqui o seguinte. Deixa eu só ver aqui um minuto. Desculpa o mico aqui online. Sei que você não está No fazendo problem, isso. tá gravando. Então vamos tentar evitar os Qual micos. Masechet que é? Megillah. Tá. Tá. Deixa eu ver a última gravação que a gente fez aqui. Peraí. Tudo bem. Estamos aqui, dia 16 de junho de 2024, 17 de junho de 2024, dia 12 de Sivan de Tafshin Peidalet. E estamos na Masechet Megillah, Daf Tetvav Amud Aleph. Onde ele mostra aqui. Tá, eu já sei onde começa, peraí. É a quinta linha das lábias. Tá. Deixa eu ver até onde ele vai, peraí. Bem. Coisa mal preparada, né? Ixi, tem mais alguém entrando aqui. Peraí. E esse você já ouviu falar algumas explicações interessantes, profundas para isso. Agora não sei, não me lembro quais são. Eu vou só ler mais um pedacinho. Vai um Ashishim, foi no terceiro dia. Batil Bash Esther Malchut. A Esther se vestiu de reina, de realeza. Pergunta a Gamara, Bidei Malchut me baile. Devia estar escrito. Tá, já sei onde está. De realeza. Por que ela se vestiu de realeza? Desculpa, vamos lá. Agora a gente vai começar. Então, o que acontece? A gente está num pedaço da Masechet muito interessante, que a gente está exatamente no lugar onde a Masechet pega Robe, Izehut. O Roberto Sidney, ele aparece muitas vezes com o filho dele, Davi, e nos honra com a sua presença. E Baruch Hashem hoje... Fala, boa! Tudo bem? Acho que ele está conectando o áudio, tá conectando o áudio dele. Sim. Conectando agora, vai. Agora ele vai estar te ouvindo. E aí? Fala, boa, beleza, cara? Beleza? Beleza. Epa! Todo mundo dodói aqui, então a gente está fazendo online. Tá? Muito bom. O Michel está com conjuntivite. Dois dos nossos convivas, o Roberto Landau e o Eli Petzman, estão viajando para o Hashem, para a Simachot, e a gente está aqui. Então, o que a gente acabou, final, o negócio passado é o seguinte. Eu estava comentando com o Sidney que nessa Masechet, a partir do Daf Yud Aleph Beit, ele começa a pegar passuco, pelo menos os psukim chaves da Megillah, para dar contexto, para explicar, para dar mais profundidade. Então, lá no começo explicou todos os detalhes das refeições, dos banquetes que aconteceram, todo aquele negócio que cresceu um rabo na Vashti, tudo está aqui na nossa Masechet. Todas essas como chama? Essas histórias, todas essas lendas, entre aspas, todas essas coisas que acompanham a história do texto original, então, a maioria aqui na Masechet Megillah. Tá? E aqui, a gente está num momento muito crucial. Agora eu lembrei que, assim, a gente está num momento também que é o seguinte, até agora, na Masechet Megillah, a Esther era uma pessoa totalmente passiva. O que acontece? Tudo ela foi pega, ela foi sequestrada, ela fazia o que Mordecai falava. Mordecai falava para ela não revelar o seu povo e a sua língua, ela não revelava. Tudo ela era totalmente passiva, ela era um ser totalmente que a gente não vê ela tomando a frente de nada. Isso tudo aconteceu até o ponto que Mordecai falou o seguinte para ela: olha, você está aí dentro do palácio do rei. A gente não sabe, a gente não queria isso. Quer dizer, isso não está escrito, mas está implícito, vamos dizer. A gente não queria que isso acontecesse, a gente não tem interesse nenhum que uma menina judia fique
junto com o rei, a gente não tem nenhum interesse. Mas pode ser que tudo isso está convergindo e a oportunidade de você estar dentro do palácio é a oportunidade de você agir agora, tá? Por quê? Porque logo antes a Esther tinha falado o seguinte: não, eu não vou conseguir fazer isso que você está falando. Por quê? Dois motivos importantes. O rei já não me chama, já não me manda recado, não quer me ver, não me solicitou, me apresenta nos últimos 30 dias. Tá? Isso é uma coisa. Segunda coisa, caso eu queira aparecer na frente dele assim, sem ser convidada, é uma situação muito perigosa. Por quê? Porque a não ser que ele estenda o seu cetro de ouro, quem não for agraciado com estender o cetro de ouro pelo rei, não importa quem seja, e ele deu as caras no palácio e ele não foi agraciado com a extensão, o oferecimento do cetro de rei do ouro pelo rei, sem isso não tem, a pessoa está condenada à morte e ela é executada na hora. E assim, dada a conjuntura, que eu não estou sendo chamada pelo rei há 30 dias, então eu não sei se eu estou no melhor momento para aparecer do nada lá. Isso foi mais ou menos uma negativa que Esther deu. Digamos, Beterehateva, digamos que ela não tinha, o Beterehateva ela não poderia estar indo lá. Ela deu essa resposta para Hashverosh. E aí para Mordecai. E aí Mordecai falou, olha, se você ficar quieta agora e deixar as coisas rolarem, os judeus vão ser salvos, eles vão ser salvos de qualquer jeito. A salvação de Bnei Israel vai vir de outro canto e você e a casa dos seus pais vão se perder. Uma mulher judia que entrou numa família real, acabou. Pode ser que essa é a sua missão de vida. E aí que acontece a grande virada no personagem, vamos dizer assim, de Esther. Esther toma as rédeas e fala o seguinte, ela toma a rédea e fala o seguinte, ela fala assim, ok, então agora eu que estou no comando, ela fala assim, pega e junta todos os judeus, Knosset Kol Yehudim, ואל תאכלו ואל תשתו 3 ימים, וגם אני ונערותיי פונקן, וכן אבוא למלך וכאשר עבדתי עבדתי. É mais ou menos assim um passuco que fala assim, vocês, o povo inteiro vai jejuar, vamos rezar 3 dias, e eu também vou jejuar 3 dias. Prepare, vou só descer do carro, tá? Mas eu não vou desligar. Até rapidinho, 5 minutos eu já volto, mas eu tô aqui. Valeu, valeu. E aí, todo mundo todo mundo vai jejuar, eu também vou jejuar com as minhas meninas e vamos ver o que vai acontecer. E aí tem todo também uma história de que vai haver Mordecai, que ele passou, está escrito que ele passou, pergunta tem uma machloca na Gemara, o que quer dizer se passou? Então, a primeira opinião da Gemara fala assim, ele passou, ele transgrediu o fato de que eles jejuaram no primeira noite de Pêssach, eles jejuaram no Leila Seder, aqueles 3 dias de jejum começava no dia 13 de Nissan e permitiu e terminou no dia acho que no dia 16 de Nissan, ou seja, 3 dias de jejum, e aí mostrou, né, culminou lá com ela indo visitar o rei. E, como a gente sabe, ela entrou no palácio do rei. Também está escrito que quando ela chegou na sala das estátuas. Ah, tá, desculpa. Agora é exatamente onde a gente está na nossa história. Está escrito, vai Yom HaShlishi, vai Yom HaShlishi, Batilbash el Esther Malchut. E aconteceu no terceiro dia e Esther se vestiu de reinado, de realeza. Pergunta a Gemara, Bigdei Malchut Mibailei. A gente precisava, está escrito, Bigdei, roupas de realeza. O que quer dizer que ela se vestiu de realeza? Amara Belazar, Amara Bechanina, falou Rabi Belazar no nome de Rabi Bechanina, Melamed Shelavashtar Ruach HaKodesh. Isso nos ensina que ela se investiu, que ela vestiu sobre si o Espírito Divino, Ruach HaKodesh. Tá? Aqui está escrito, e ela se vestiu
e lá, uma coisa que a gente fala todo Motzei Shabbat no Beitem Lecha, lá, Beruach Lavshai Tamassai, e um espírito se investiu em Amassai. Amassai era um profeta que tinha lá na época de David Amelech, e lá ele faz uma profecia depois disso. Então essa Gzerah Shabbat de Lavash nos ensina que ela se vestiu de Ruach HaKodesh. Amar Rabbi Elazar Amar Rabbi Hanina, Al Tehi Birkat Edut Ekala Beinecha. Aqui abre um parênteses dizendo o seguinte: que não seja a brachá de um pachuto, de uma pessoa pachut, Kala Beinecha. Por quê? Acontece que dois Gdoleador, dois gigantes da geração, foram abençoados por pessoas simples, e isso se concretizou. Veiluhem, quem são? David e Daniel. David Amelech e Daniel. David de Bar Aravna. A gente sabe que quando David Amelech, no final do reinado dele, aconteceu um fenômeno em Jerusalém, que todo dia morriam, acho que 10 pessoas, morriam muitas pessoas. Isso estava perdurando muito tempo e tinha tipo uma pandemia, uma epidemia, e ele não sabia como resolver isso, até que de alguma forma ele ficou sabendo que ele precisava comprar o Beit HaMikdash, alguma coisa assim, tinha alguma coisa a ver com o Beit HaMikdash. Ele foi lá e comprou o Beit HaMikdash da mão desse Aravna Ayevusi. E está escrito lá, Vechtiv Aravna Elamelech, e etc. Está escrito lá que Aravna deu uma brachá para o Melech, para o rei, e essa brachá se concretizou. Daniel Bar Dariavesh, e o Daniel foi abençoado por Dariavesh. Dichtiv Elokecha li'an palach lei betidira hu yishazvanicha. A gente sabe que Daniel foi jogado em algum contexto que eu não sei direito, na cova dos leões. E Dariavesh, que era o rei lá da situação, falou assim: olha, esse Deus que você sempre reza para ele, ele vai te salvar. E ele realmente foi salvo pelo rei, por Deus, e os leões da cova lá não comeram ele, não o atacaram. Por outro lado, a maldição de um cara pachuto não seja leve nos seus olhos. No final, a gente sabe que aconteceram 2 vezes que Sarah Imeino foi sequestrada pelo rei. A primeira vez foi com Paró, e a segunda foi com a primeira foi com Paró e a segunda foi com Avimelech, tá? E quando ela foi sequestrada por Avimelech, na hora que ela foi liberada, ele deu uma brachá, mas na verdade era uma klalá, que ele vai ser para você uma cobertura nos seus olhos. O que ele quis dizer é que alguma coisa com cegueira, e está escrito Venitkaim Bezará, isso se concretizou com sua descendência, porque seu filho Yitzhak, ele perdeu a visão na velhice, na sua idade avançada. Vai ver Amar Abelazar, Amar Bechanina, outra coisa, outro dito de Abelazar Bechanina, Boresh, lo que me dá a casa, como me dá a Basar Vadam. A gente vê que a midad de Hashem não é igual a midad de Basar Vadam. Adam Shofet Kdeira Bechar Kach Noten Letocha Mayim. A pessoa primeiro coloca devolvendo aqui, voltando com os Shimon Duvet. Bem-vindo de volta, Reb Shimon Duvet. E ó, pronto, já estou instalado. Bom. E aí o que a gente está falando aqui, que o Rabi Elazar ben Hanina falou assim, que não seja a bênção do idiota, Kalabeinecha. Duas pessoas dois gadoladores foram abençoados por pessoas simples. Uma delas foi David Amelech Barav na Bevusi, quando ele comprou o Sheter de Jerusalém. Está escrito que ele abençoou, e outra vez está escrito que Dariavesh foi que abençoou o Daniel, que ele foi jogado na cova dos leões, e ele falou assim: Deus que você sempre reza para ele, ele vai te salvar. Ele realmente foi salvo. E ele fala agora, por outro lado, o Rabi Elazar ben Hanina, a gente fala todo dia lá, depois de Ayen Kelokeinu, né? Rabi Elazar ben Rabi Hanina, ele fala assim, se também, por outro lado, não seja a maldição de um idiota Kalabeinecha, que não seja a maldição de um idiota Kalabeinecha, por quê? Porque 2 pessoas tiveram a maldição de uma pessoa simples. Quer dizer, no caso de Sarah era um rei, mas era uma pessoa que não era um gadol no judaísmo. Porque está escrito que Avimelech falou para Sarah, Benel lach shuteinaim. Na hora que ele liberou a Sarah para voltar para Abraham Avinu,
ele falou que seja para você como Ksuteinaim, uma cobertura nos seus olhos. E ele está escrito, Benikaim Bezarai, e isso se cumpriu, concretizou na sua descendência, que está escrito que Yitzhak, quando ele ficou velho, os seus olhos perderam a força, na sua idade avançada ele perdeu a visão. Mas o Shalom, e aí aconteceu isso por causa daquela lá de Abimelech. Ve'amar Abelazar Abimelech ben Hanina, Bouresh Elokim Midat HaKadosh Baruch Hu Midat Batzara. Diz Abelazar ben Hanina, veja que o que Deus faz não é igual ao que o ser humano faz. Kadosh Baruch Hu Midat Basar Vadam, Adam, Midat Basar Vadam, a pessoa, o ser humano, Sofet Kdeirá, Ve'achar Kach Noten L'Tochamim. Primeiro ele coloca, que antigamente não existia forno, era assim, você fazer uma pilha de tijolos no lado direito, uma pilha de tijolos no lado esquerdo, colocava uma fogueira no meio e jogava, e colocava, e apoiava uma panela por cima. É assim que era feito, digamos, um forno. E assim que o ser humano faz. Primeiro ele prepara os tijolos e a fogueira, coloca a panela, e aí ele coloca água dentro da panela. A Kadosh Baruch Hu não, ele faz o contrário. Primeiro ele joga a água, e antes da água cair, ele vai lá e coloca o utensílio, né? Tipo, ele tranca a gaveta com a chave dentro, né? O cúmulo da velocidade, né? Kadosh Baruch Hu noten mayim ve'achar kach shofet kdeirá. Kadosh Baruch Hu primeiro coloca a água, depois coloca a panela. Lekaim ma sheneimar lekol tito hamon mayim bashamayim. Primeiro Hashem coloca a água no céu, e outra coisa importante, e essa sim tem a ver com a nossa Megillat Esther, todo aquele que fala uma coisa, um dito, em nome do autor dele, ou seja, faz uma referência a quem falou, Mevig Yolar Olam traz salvação para o mundo. Por quê? Deixa Neymar. Você lembra o que é? Vatomer Esther Beshem Mordechai. Esther falou em nome de Mordecai. Quando era isso? Se eu não me engano, era na época de Bigtan Vateres, aqueles dois súditos do rei que estavam tramando contra o rei, querendo envenená-lo. Esther poderia ter falado isso em nome dela própria. Poderia ter falado, não, eu fiquei sabendo, ganhar os louros, ganhar o mérito. O que isso ia acarretar? A gente sabe que, no final das contas, a reviravolta da trama de Purim aconteceu por quê? Porque na hora que Ahasverosh, depois da segunda seudá, depois da primeira seudá, o Esther chamou eles para comer. Ele não conseguia dormir à noite. E aí ele mandou chamar um livro de historinhas, e aí abriu o livro de histórias reais, e aí leu-se que Mordecai tinha salvo a vida do rei, e nada foi feito com ele. Tudo isso pelo fato de que Esther falou, em nome de Mordecai, que aquela informação preciosíssima da salvação da vida do rei, ela concedeu os créditos não para si, para ela ganhar algum tipo de regalia no palácio. Olha, além dela ser a rainha, ela salvou a vida do rei, ia ganhar um status totalmente diferente lá no palácio, não. Ela falou em nome de Mordecai, e isso aconteceu, que toda a Geulah de Purim foi por causa disso. Então, Vatomer Esther Lamelech Beshem Mordecai. Ve'amar Abilazar Abimelech ben Hanina, de novo, a gente vê que aqui, muitas vezes na Gemara acontece isso. Você pega um autor, coloca muitas coisas de Agadá que ele fala, que era um método de mnemônica, um método de decorar a Gemara, como não tinha, era Torá Shebel Pei, então tinha alguns métodos mnemônicos, então muitas vezes se fazia uma série de citações da mesmo autor, e assim você fazer um bloco, um lote de citações. É isso que está acontecendo aqui, que acho que é a sétima vez que a gente está vendo aqui, Vamar Abelazar Amelech ben Hanina, Tzadik Avad Ledoro Avad. Um tzadik, quando ele se perde, ou seja, Chas v'Shalom, ele falece, ele não se perdeu. Ele está muito bem, obrigado, muito, muito bem mesmo. Quem que se perdeu foi a geração dele. Chas v'Shalom, como a gente viu no Rav Kanievski, no Rav Steinman, no Rav Kolodetsky, no Rav Gershom Edelstein, no Rav, todos esses grandes, infelizmente, no Rav Ovadia Yosef, O Rebbe de Lubavitch. de Lubavitch, também faleceu, né? Tá gravando. Não. E etc. Todos esses tzadikim que se perderam, não se perderam para eles.
לדורו עבד. משל, e agora a Gemara vem trazer um exemplo muito interessante. Rebbe Shimon Duvin me fala quando acabar nosso tempo, tá? E Rebbe Reuven Shloimo Hakoyen Ben Tzvi Fischer também. Não sei, o normal é quanto tempo Estamos vendo aí. Torá com os snacks? Tá bom, tá bom. Não, é que assim, a gente faz duas cargas de uns 20 minutos. Só que como hoje não teve a primeira parte, a gente está estendendo um pouquinho. Tá bom. Daqui a pouco a gente termina, vai? Já deu. Mas é interessante. A pessoa perdeu uma pedra preciosa. Onde a pedra estiver, ela continua sendo uma pedra. Ela não perdeu o valor dela. Quem que perdeu? Ela só foi perdida para o seu dono. O valor da pedra, onde ela esteja, no bueiro da Paulista, atrás do sofá da sala do não sei das quantas. E a pedra em si, né, ela está lá e ela tem um valor dela, mas para isso, então esse é o machado que o Talmid Chacham, o Tzadik, ele está num lugar muito bem onde ele está, mas a geração que tinha acesso a ele aqui nesse mundo, esse assim perdeu e teve uma grande perda. Tá? Vamos ver, dar só uma esticadinha a mais. Tá? Aqui a gente está se adiantando um pouco mais, já depois da primeira banquete que Esther... O que acontece? Esther chegou na frente do rei, o rei estendeu o Sharvit Zahav, ela falou assim, até a metade do meu reinado eu vou te dar. E aí, ele fala o seguinte, ok, ela fala, o que você quer? O que ela quer? O que ela quer? Ela quer que o rei e Aman, o primeiro-ministro, venham jantar hoje para um banquete que eu preparei. Beleza. E aí, se o Aman tinha um ego inflado, agora ele realmente tinha, agora que inflou até o fim o ego dele, tá? E ele fala o seguinte, só que aí o que ele fala? Ele saiu do banquete com a rainha, e a rainha, o que ela falou no banquete? Não falou nada além de que eu quero marcar um outro banquete com o rei e Aman amanhã. Estou me vendo. Posso carregar? Tá, ok. E aí... Estou me vendo. Eu não sei como é que faz. E aí, Como é o que que faz? acontece? Eu tô no microfone. O que acontece? Fechou. O que acontece foi que o Aman saiu daquela cidade super feliz. Falou assim, olha, a segunda cidade mais importante entre o rei e a rainha, e eu estou de novo sendo chamado. Ele saiu lá com o ego infladíssimo. E aí ele passa na porta do reinado, do lado do palácio, ele vê que é Mordecai. Mordecai não se ajoelha, ignora ele totalmente, faz pouco caso. Aí ele chega em casa espumando, ele fala assim, ele reúne toda a família, reúne a mulher, reúne todos os seus conselheiros e amigos, ele fala assim, olha, eu tenho não sei quantos milhões, eu tenho casa, eu tenho não sei quantos filhos, e nada disso tem valor para mim. Por quê? Porque toda hora em que eu passo lá e o Mordecai está na porta do rei, e ele não se ajoelha, eu sinto o gosto da morte. Se eu não me engano, todo o Rosh Chodesh, a gente tem um tziruf de Shem, a gente tem uma junção de nomes dos Rashei Tevot, psukim que tem Rashei Tevot de Udkei Vavkei, ou no começo do Passuk, ou no fim das palavras, ou Rashei Tevot, Sofei Tevot. Se eu não me engano, o Tammuz, que é o que a gente vai entrar agora, chama-se a junção do Passuk é Vechol Ze Eino Shoveli. Se você for ver Vechol Ze Eino Shoveli, Rashei Tevot é Yud Kei Vav, Sofei Tevot, ao contrário, é Yud Kei Vav Kei. Tammuz, que é o rei. Então, assim, acho que é um sinal muito interessante que a gente está tendo isso agora, algumas semanas antes de entrar, não sei se Shabbat Mevarchim é agora, no próximo, mas é interessante que esse passuco que está sendo trazido aqui é exatamente o tziruf do passuco, assim. E a pergunta é o que isso tem a ver com Aman? Então, está escrito, e isso se Deus quiser a gente vai ver no próximo. O que tem a ver Aman com esse passuco, com Purim? O que isso tem a ver com Tammuz? E assim a gente encerra nosso encontro. E podemos terminar?
Valeu, Roberto. Valeu, Escolha, Silvio. Hari. Valeu, Muito valeu, bom. valeu. São Talmid Escolha. Raham, hein? Eu conheço você, Excelente. Roberto. A gente conhece você. Você sabe que, né? Coloca muita gente no bolso. Não, mas sensacional. Obrigado. Sensacional, Rebari. Obrigado, Olha, valeu. Eu que estou aqui no fim do mundo, já me deu um up. Escolha, grossa escolha. Valeu, abraço para vocês. Deu חיזוק. Tchau, Tchau, Hari. tchau. Tudo bom. Valeu, Gitevó. Tchau, tchau.